Hoje é dia 14/8/2022, são 11 horas e 40 minutos, domingo, em Franca, São Paulo. Estamos realizando o culto cristão no lar e optamos nesta fase pela leitura desta obra, Universalismo Crístico. Universalismo Crístico é um livro profético que procura preparar a humanidade para a visão espiritual do terceiro milênio, uma visão espiritual do futuro, a busca consciente de espiritualidade, em oposição à atual submissão religiosa que escraviza ao invés de libertar. O universalismo crístico adota uma metodologia simples, filosófica, baseada em 3 alicerces principais: amor ao próximo, respeito às opiniões alheias, uma vez que cada qual tem caminhado de per si desde os reinos mineral, vegetal, animal, elemental, e adquiriu a ciência na condição hominal. E nesta fase, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio sempre tendo por bússola, por orientação, por norte magnético, o amor emanado pela fonte do autor da vida. E com isto, somos todos convidados, justamente através destas lides, as quais representam prepostos da espiritualidade, a buscarmos em nós mesmos a ressonância, nunca terceirizando este encontro conosco mesmo, com quem somos, de onde viemos, para onde vamos, e com isto saindo das amarras, dos cabrestos de paradigmas, dogmas, formalidades exteriores, adicionadas no decorrer das eras pelos sucessores daqueles prepostos do Altíssimo, que trouxeram a linfa pura, a qual todos nós temos in situ na consciência. Então, quem são esses avatares, mestres, que se colocam, muitas das vezes, na condição de intermediários entre nós e o autor da vida, e a fonte primeira, a fonte criadora? São irmãos ascensionados, aqueles que caminharam por esforço próprio e atingiram patamares que ainda ansiamos alcançar, mas que jamais deverão ser alçados à condição de medianeiros, de intermediários entre nós e o autor da vida. O fiel da balança sempre será a nossa consciência, porque cada um de nós, onde quer que estejamos, tem condição de, esforçando no melhor de si próprio, realizar o seu melhor, e a fonte criadora não aguarda melhor. Mais do que isso, cada um de nós podemos aprender de nós mesmos, passando pelas dificuldades decorrentes de cada desafio. Podemos aprender observando o caminhar de outras pessoas que estão ao nosso redor e que pagam o preço das próprias escolhas. Então, podemos economizar um tanto, atalhar um tanto o caminho, não passando por aquelas dores e, ao mesmo tempo, observando as vitórias decorrentes das boas escolhas. E hão também, certamente, aqueles outros que, já ascensionados, se penalizam das dificuldades daqueles que antecedem
a este evolver natural a que todos nós estamos destinados, e nos estendem a mão, nos inspiram, nos instigam na melhor desenvoltura do que podemos realizar, nada mais que isto, mas que certamente jamais fazem, jamais realizam, jamais desenvolvem, desempenham e fazem a parte que nos cabe neste grande tecido cósmico que representa a fraternidade universal, esta máquina a compor a obra do Senhor da vida. Cada qual tem que realizar de per si a própria evolução, ascendendo e servindo de marcas, de sinais luminosos em meio ao caminho. E a marca, certamente, ela deixa transparecer a grandeza, a densidade espiritual de quem por ali caminhou. Então, o universalismo crístico tem um tríplice aspecto. O primeiro deles é este, o amar. O amar e respeitar o status quo de nossos companheiros de jornada evolutiva. Respeitarmos o nosso próprio status quo. Sermos transparentes para conosco mesmo, observando junto ao espelho da consciência a nossa própria realidade, não falseando de nós mesmos as nossas dificuldades, os nossos embaraços, as nossas chagas morais, e com isto caminhando de maneira sincera, segura, rumo à evolução a que estamos destinados. Portanto, respeitemos os nossos próprios limites, mas façamos o nosso melhor. E respeitemos os embaraços, a dificuldade do outro, deixando a eles próprios e a fonte criadora a sequência de seus próprios desenvolvimentos. Somos herdeiros da imortalidade. Imortalidade esta que é inalienável e é irrecusável. Temos caminhado por eras incontáveis e passamos aqui na roupagem carnal, recebendo este panorama temporal em meio à nossa própria imortalidade. Imortalidade essa que sempre deve ser buscada no sentido de compreendermos que este corpito, com tudo que o cerca, deixará de existir. Essa terra maravilhosa, esse chão que nos acolhe nesta roupagem física, o dia chegará que deixará de existir, o sol que nos aquece, as galáxias, o universo, tudo é temporal. É nada mais que a cristalização do pensamento da fonte criadora, criando-nos um cenário para que evolucionemos e sejamos co-criadores. O nosso universo tem 13,8 bilhões de luz. Ao que se sabe, apesar desses 13,8 bilhões de luz, o universo se expandiu até 90 bilhões de diâmetros em termos de anos-luz e continua crescendo a uma velocidade mais intensa, mais rápida do que a própria velocidade da luz. Quiçá, dizem alguns pesquisadores, decorrente da presença da energia escura, da matéria escura, que tem uma velocidade superior à velocidade da luz. Então, se podemos alcançar com instrumentos ópticos, com instrumentos atuais
da telescopia, até 40 bilhões de anos-luz, com os recursos atuais, estudando ondas diversas, além da luz visível. Por que então não podemos vislumbrar? Porque o universo caminha muito mais rápido, ele se expande muito mais rápido do que a própria velocidade da luz. Se ele tem 13,8 bilhões e podemos alcançar a 40 bilhões, nesses recursos que a telescopia, em todos os campos que ela pôde se desdobrar, então por que não vemos o fim do universo? Porque ele está expandido a 90 bilhões e continua expandindo numa velocidade muito maior. E saindo do alcance dos recursos ópticos, sendo necessários recursos relacionados às micro-ondas e outros recursos técnicos para que possamos acompanhar essa expansão do universo, que também um dia deixará de existir. Há universos dentro de universos. Essa terceira e quarta dimensão a que estamos mergulhados, altura, largura, comprimento, tempo, espaço, certamente terá o seu desagregar, como tudo em a matéria condensada, a energia cristalizada, a energia diminuída em termos de velocidade. Mas outros Big Bangs e outros multiversos dentro desse Big Bang, desses sucessivos Big Bang, irão nos acolhendo nós outros, seres imortais que estamos convidados a evolucionar em direção à fonte primeira. Então, diante dessas informações, amar, sabermos imortais, reencarnantes, sujeitos a uma lei do eletromagnetismo, denominada lei de causa e efeito, lei do karma, alçaremos, porque isso é inevitável. O mecanismo do progresso nos impulsiona, quer queiramos ou não, por mais renitente que sejamos a este convite do amar incondicionalmente. Roger Bottini Paranhos, o canalizador desta obra, oferece suas mãos a Hermes Trismegisto, que nos apresenta esta obra. E numa segunda parte da obra, ele conta a história de um precursor da nova era, um rapazito de 17 anos, que Hermes denominou como sendo Rafael. Rafael, tendo estagiado em ambientes mais evolutos do que o chão da terra, ele traz em si uma nítida noção de relacionamento entre as pessoas que ainda não permeia em a humanidade do momento. Então, diante desses eflúvios, dessa recordação do que aconteceu com ele próprio e tendo ao seu lado outros espíritos um tanto mais evolutos do que o comum nesse chão da terra, ele comenta com seu pai, comenta com sua mãe, comenta com os amigos e passa a produzir fóruns sucessivos, e as suas ideias são tão bem recebidas pelas pessoas que almejam a produção de um mundo melhor, que no prazo de 2 meses ele, iniciando a falar, a expressar os seus pontos de vista a um grupo de 35 pessoas, ele já falou em menos de 2 meses para 11.000 pessoas, até que o organizador desses eventos, ele
recebe a oportunidade de falar com os líderes religiosos de várias denominações, cerca de 200 pessoas, no mesmo ambiente, no mesmo dia, no mesmo horário, em que ele certamente poderia falar para mais de 11 mil pessoas. E ele fica um tanto assim, vamos dizer, contrariado. Ele gostaria de dizer o que ele pensa para aquele público. Essa reunião com 200 líderes religiosos poderia muito bem ser marcado para outro dia. Entretanto, ele aceita, ele reconhece que ele está ali para falar para quem deseje ouvi-lo. Entretanto, apesar de haver sido realizada uma ampla divulgação no sentido de informar que aquele dia, aquela quarta-feira em especial, não haveria uma reunião para o público, para o grande público, mesmo assim cerca de 1000 pessoas comparecem naquele local reservado. E Rafael, comovido com a fidelidade de seus espectadores, de seus ouvintes, ele pede para que eles o aguardem do lado externo ali do ginásio de Ibirapuera, e aquele povo se senta ali na grama, se acondiciona como pode, aguardando o final da reunião com os líderes religiosos. E reunião esta, segundo o pensamento de Rafael, prevista para aproximadamente 2 horas. Então, o seu público aguardaria 2 horas de reunião para depois ouvir as palavras de Rafael. Tal a sede de boas novas, de uma maneira renovada, e o seu público era variado. Haviam pessoas desde o ateísmo até as diversas lides religiosas. Rafael, então, está ali, diante de 200 líderes religiosos. E a página 304 continua o diálogo entre Rafael e aqueles religiosos, no mais das vezes ortodoxos, dispostos a manter o status quo, na posição de manterem cabrestos em suas ovelhas. A página 304. Por esse motivo, não demorou muito para que os líderes religiosos realizassem uma primeira contradição, contrapor as ideias de Rafael, que acabara de expor o tríplice aspecto do universalismo crístico. Meu jovem, ó povo, não desejam se aprofundar espiritualmente. Não desejam mudar as coisas, o status quo de até então. A tradição é muito forte, rapaz. A tradição passa de pai para filho e vem norteando a cultura religiosa da humanidade há séculos. Quem lhe fez pensar que a geração futura será diferente? Cada pessoa tem a sua mentalidade e esta é fruto do meio em que se vive. Não cremos nessa teoria de anjos a se encarnarem entre nós na Terra. Anjos que teriam um alto padrão de consciência alegado por você, meu jovem. Rafael é um excelente ouvinte. Ele aguarda as colocações de seu interlocutor
e respeitosamente oferece o seu contraditório. Meu irmão em Deus, concordo plenamente que é difícil para quem ainda não parou para observar reconhecer, aprender, crer em mudanças. Hoje em dia percebemos notável mudança comportamental dos jovens. Isso está a olhos vistos. Jovens que demonstram uma consciência mais abrangente. Rafael mal dá sequência nas suas elucubrações quando é atalhado. Rapaz, isso é fruto somente da sociedade moderna. Tecnologia, modernidades, provoca certamente novas relações do homem com o mundo. Rafael, atento às dificuldades que certamente hão de ser impostas aos seus pontos de vista, afinal de contas, havia interesses milenares, interesses imediatistas em todos aqueles corações enegrecidos para a linfa pura, oriunda das fontes que representam. Então ele aguarda o momento oportuno e continua. Com todo o respeito, é o mundo que está mudando estes jovens dos dias atuais, ou são estes jovens dos dias atuais, com seus pensamentos inovadores, que hão de mudar o mundo? Vocês já pararam para pensar desta maneira? Quem são os seus seguidores fiéis? Qual o perfil destes seus seguidores? Creem vocês que gerações futuras terão este mesmo perfil? Acreditam mesmo que os filhos de seus profitentes, de teus seguidores, hão de seguir a crença dos próprios pais? A nossa mensagem é basicamente para as futuras gerações, ou gerações futuras. Concordo que talvez não se ajuste com perfeição a mentalidade atual, mas para o futuro não há dúvida alguma, meus irmãos em Deus. Se continuarmos com este modelo religioso, o homem se afastará cada vez mais da busca da fonte criadora, do Pai do céu, conforme nos referendou Jesus. É algo inevitável. Talvez possamos entrar em um colapso social a partir deste tipo de pensamento a que referiste, meu irmão. Atrasar a chegada do universalismo crístico é condenar a humanidade a um perigoso processo de estagnação espiritual. Haja visto, com todo o perdão, o que foi feito na Idade Média. Negar-se descobertas científicas,
vidas, fazer processo inquisitorial com pena de se queimar em holocaustos, aqueles que pensavam diferente, que descobriam realidades existenciais. Já vimos este filme. Um outro espectador se levanta e diz: meu jovem, o homem tem se afastado de Deus, da palavra de Deus, por causa do demônio. Você não percebe isto, rapaz? Rafael, percebendo o interesse específico daquele lidador, evangelista, preso aos paradigmas e aos interesses imediatos, que representava, manifesta-se da seguinte maneira: o demônio não existe, meu irmão. O que existe é a ignorância humana, deixando-se levar por instintos atávicos, simplesmente porque não percebe a própria essência divina. Vós sois deuses. Aquilo que eu faço, vós podeis fazer, e muito mais se o quiserdes. Lembremos-nos destas palavras do modelo e guia da humanidade. E Jesus se refere às palavras já escritas no Antigo Testamento. Já não vos foi dito, sois deuses? Aqui isto nos remete, nós outros que ainda caminhamos neste chão da terra. As religiões já não estão conseguindo tocar o coração humano moderno. A visão espiritual da vida nos há de remeter sempre a esta visão de transcendência que perpassa século após século, acompanhando o evolver do pensamento humano, das descobertas de cada época. Um outro presente, um outro representante de outra lide religiosa, afirma revoltado: rapaz, você tem que respeitar as nossas crenças. Você está cometendo um crime constitucional. Todos temos, segundo a Constituição brasileira, direito a crermos conforme nos aprouver. Rafael, de maneira segura, em tom de advertência e convicção, afirma: meu irmão, em momento algum ofendi religiões ou as menoscabei, as desmereci.
quero provocar em cada um de nós reflexões, convidá-los a ir um tanto mais além. As religiões, à minha forma de ver, são como antigas máquinas de escrever. Se prestam a uma notável contribuição às necessidades humanas. Entretanto, estão aí os computadores pessoais, e mesmo ao se falar dos computadores pessoais, quando surgiram aquelas primeiras máquinas de calcular que tinham tamanhos gigantescos, em que se poderia facilmente adentrar na sua intimidade para mexer em seus cabeamentos, aqueles primeiros organizadores, aqueles primeiros tarefeiros a manipularem estas máquinas diziam que apenas grandes corporações poderiam tê-las. Entretanto, a providência divina tornou a coisa tão divulgada que hoje, além de cálculos, como se fosse máquinas de calcular, recordemos daquele rapaz que descobriu o código secreto que o líder do Terceiro Reich imprimia para que se pudesse dar ordens aos seus seguidores. Foi graças a esse esforço desse rapaz que surgiu a ideia máter do computador. Posteriormente, os lidadores deste valor tentaram colocar músicas, programas diversos. Bill Gates aparece com as suas janelas, os seus Windows, facilitando, ao invés de ter aquela tela verde com comandos para fazer isto ou aquilo. E hoje nós temos a telefonia, nós temos GPS e valores outros que foram adicionados graças aos descortínios da física quântica, do emaranhamento quântico atualmente. Como podemos interagir estes conhecimentos, essas descobertas, com preceitos afeitos à Idade Média, rotinas, paradigmas, rituais, condicionamentos afeitos a uma época que se achava que a Terra era o centro do universo. Tem 130 quilômetros de diâmetro tem a Terra. 90 bilhões de diâmetro tem o nosso universo e está se expandindo mais e mais graças à matéria escura. Nossos instrumentos ópticos conseguem alcançar apenas 40 bilhões de diâmetro. Cálculos matemáticos os mais diversos possibilitaram que sondas espaciais chegassem aos limites do nosso sistema solar. Tudo tão organizado, tão perfeito para evitar colisão com luas, com naturais bólides que trespassam todo o espaço. Então,
há toda uma ordem matemática. O neutrino foi calculado 50 anos antes de ser fotografado. Hoje em dia, nos dias atuais, é possível se produzir armadilhas que capturam e visualizam através da microscopia quântica um fóton. Por alguns segundos é possível se prender um fóton, controlar o seu movimento dentro dessas armadilhas quânticas. Um elétron. A microscopia de varredura, a microscopia de tunilamento, é possível ver a nuvem de elétrons. E já não se tem mais o posicionamento e a direção de um corpo, como ocorre a nível macrocósmico. Mas apenas se vê as possibilidades. Física quântica é uma física de possibilidades. Em meio a todas estas novas possibilidades de conjecturas, estamos querendo manter paradigmas, rituais, dogmas, em meio às as lides espirituais que buscamos representar. Em nenhum momento ofendi religiões, desmereci qualquer uma delas. Quero apenas provocar uma reflexão em nós outros, representantes dessas lides, e naqueles que oferecem seus corações junto às fileiras que administramos, permitindo que cada qual descubra de per si ser ressonante com a fonte do Altíssimo, a chama crística da qual se originou. Na minha maneira de ver, portanto, máquinas antigas chegaram a uma maneira quântica de ser na forma de computadores. Essas máquinas prestaram certamente notável contribuição. Hoje em dia, conforme Volus disse, computadores pessoais, a módigos, a acessíveis preços, nos auxiliam a estarmos mais adequados, mais inteirados à época em que vivemos. Daqui a algumas décadas, religiões continuarão a ser respeitadas, lembradas, com carinho pela humanidade. Entretanto, um novo modelo de compreensão há de permitir que continuem respeitando a inteligência, o amor, a sabedoria dos valores ad eterno. Lamento. O modelo religioso atual tem inevitável desgaste e todos temos que reconhecer. Uma indignação generalizada desencadeia-se em meio à plateia. Protestos surgem aqui e ali. Quem é você, rapaz? Quem pensa que é? Para falar com tanta segurança? Chama-nos donos da verdade. Mas o que você acha que está se fazendo passar nesse instante? O que você está fazendo? Rafael, atento
a gravidade do momento e um mestre na arte de se ensimesmar e fazer do silêncio oportuno um grande elucubrador de reflexões em momento aprazado. Mas sincero, continua seus apontamentos. Certamente lamento por este excesso. Entretanto, o futuro é bem claro à minha frente. Recordo-me de um diálogo que se teve com a esposa de Albert Einstein, quando foi questionada o que foi que ele utilizou mais os recursos por ele assegurados para que fizesse cálculos tão exatos. A esposa de Einstein disse que foi o mergulho que ele fez em si próprio e o lápis e papel que estavam sobre a mesa. E o tempo, à medida que vai se desenrolando equipamentos, os mais diversos, equipamentos que buscam fazer colisões de micropartículas para repetir o Big Bang, demonstram que ele estava certo. E nesta mesma segurança, é como se eu tivesse a capacidade de profetizar. Essa reunião que estou aqui mantendo com vocês, eu já tinha visto, já tinha presenciado em minhas meditações. Inclusive, o resultado dela não me será surpresa. Em meio à plateia, alguém se levanta, afoitamente gritando: "Você vai perder o céu, rapaz! Sua atitude é de falso profeta." Rafael observa aquela atitude passional por parte daquele rapaz que certamente estava acompanhado de um grupo. E no momento oportuno, como sempre, mantendo sempre a sua serenidade, continua. Como é que alguém que prega o amor, a liberdade, a necessidade do livre pensar, o desprendimento de si próprio a favor de outrem, pode ser um falso profeta, meu irmão? A mensagem de Jesus era mais parecida com essa que vos apresento do que a estrutura arcaica das religiões. Aliás, o próprio Jesus foi abordado por um dos representantes do Sinédrio, dizendo que as palavras que ele dizia eram oriundas
do senhor das trevas, e que era Satanás que se fazia passar por um anjo do céu. Jesus lhes repreende ou os adverte, dizendo que se Satanás está contra Satanás, uma casa contra si própria não subsiste. Então nós estamos falando do mesmo Senhor da vida, estamos falando do modelo e guia da humanidade, de seu preposto Sananda, Jesus, filho de José, o Emmanuel, o Consolador que nos enviaria outro Consolador, que se as suas palavras não tivessem aqueles protagonistas que as rememoraria, que diria coisas novas, certamente as pedras, as lápides vazias fariam este trabalho que deveria ser certamente a tarefa de seus copiadores. Eu vejo mais as regras do que amor nas religiões. Percebo mais encarceramento dogmático do que liberdade de expressão. Vejo jogo de interesses ao invés de desprendimento pela luz, pelo esclarecimento, pelo bom, pelo belo, pelo justo, a favor de todos. O sacrifício pessoal em favor do bem comum. Então o debate esquenta. Outro líder, em tom significativo, intervém. Rapaz, jamais abriremos mão do fundamento de nossas crenças. Lutaremos contra as suas propostas, rapaz. Rafael ergue suas mãos em tom conciliatório e, em meio à balbúrdia, tem a expertise de fazer com que sua voz ressone, tal qual o trovão, tal qual as ondas do mar, rebatendo as costas das regiões insulares. Gravemente, serenamente. Meus irmãos, somos filhos do mesmo Pai. Cremos na mesma regra básica, digamos a regra áurea. Amor ao próximo, como ama a si mesmo. Se formos seguidores do Nazareno, oferecer a outra face, dar a quem pede emprestado, perdoar aos inimigos, e tantos outros preceitos que certamente hão de nos dar a segurança
diante do madeiro, tal qual nos exemplou o Cristo de Deus. Estou aqui apenas propondo uma metodologia empática de uma troca de ideias, o bom debate. Caso vocês me mostrem que as crenças que representam são inquestionáveis, certamente vou juntar as minhas pequenas coisas, colocar na mochila e volto para a minha casa, que aliás, como vocês sabem, tal qual Siddhartha Gautama, estou de boa com a vida se for levar a vida que Deus me deu. Mas um exaltado em meio à plateia afirma: concordo com vocês. Insisto em dizer que as gerações futuras não hão de pensar conforme diz esse rapaz. Não sejam míopes. Desculpe. Eu estou lendo pela primeira vez o texto, viu? Então, erros hão de ocorrer. Mais uma exaltação em meio à plateia. Alguém diz: religião é questão de foro íntimo. Religião não precisa ser provada, rapaz. Cada um crê naquilo que lhe traga conforto. Aí sim, Rafael meneia a cabeça, redargue. Concordo com vocês, mas insisto em dizer que as gerações futuras não hão de pensar desta maneira. Por favor, não sejam míopes. Observem as crianças e os jovens de hoje. Já estão em outra frequência, muito mais avançada do que a nossa maneira de ver a vida, a nossa maneira de lidar com o status quo de até então. Um senhor da terceira idade se ergue e afirma: meu rapaz, você é muito jovem e não percebe a importância de nossas instituições religiosas. Não é uma questão de ver a verdade, meu rapaz. As religiões são reguladoras da vida social. Foi, e o será. Os reis pedem a bênção dos portentados religiosos para aquecerem, para controlarem o seu público. As pessoas esperam que elas estejam lá para conduzi-las, para consolá-las. Só isso, rapaz. Religião é uma necessidade cultural, social, de pacificação dos corações, porque senão haveria uma revolução social. Rafael fica surpreso com aquela colocação um tanto sincera, certamente, e diz: com todo o perdão do que vou dizer, acredito que você realmente não crê nos preceitos da lei de
religiosa que representa. Diante da acusação, aquele senhor fica um tanto desarmado e reconhece que está em uma lida espiritualista onde sequer referenda qualquer preceito a que ela aquece. Se aproveita apenas da condição de pastor com seu cajado a dirigir as ovelhas aonde lhes aprouver o interesse próprio. E não tendo como contra-argumentar com Rafael, ele tenta ainda uma nova argumentação. Meu jovem, você um dia ainda vai entender essas coisas. Com o passar do tempo, não encontramos todas as respostas para dar segurança às nossas respectivas lides, aos conceitos existenciais que nos fazemos representantes. Por isso a nossa fé é importante. Você entenderá isso somente quando seus cabelos enevoarem. Rafael fica impressionado com a ousadia, a disfarçatez, o cinismo daquele seu interlocutor. Mas, respeitosamente, continua em seu tom empático, em seu tom de causar a reflexão, um start nos valores espirituais que todos certamente ali já deveriam estar envolvidos a tal ponto de os vivenciarem sinceramente conforme as próprias crenças. O que lhe dá então o direito de afirmar corajosamente. É por isso que a fé deve ser raciocinada, não baseada em aquiescência cega. Acho que em nem um milênio vou entender como vocês conseguem se submeter e, mais que isto, a se colocarem na condição de prepostos em algo que não encontra lógica, que não encontra aqui a essência da própria consciência. Para mim, Deus é sábio, perfeitamente sábio, poderoso, justo, bom e em seu amor nos permite estarmos como estamos nos dias de hoje. Graças à paciência do Pai, que podemos nos encontrar e lavar as roupas em meio a esta água dúlcida de sua misericordiosa presença. Eu, particularmente, informo que jamais crerei naquilo que não consigo compreender. Mais que isso, em que não concorde, e pelo que ouvi, pouco tem a ver a maneira com que se represente, são outros valores que nos trazem as lides religiosas que representamos.
não preciso certamente que meu cabelo se torne branco para chegar a esta conclusão. Outra voz se ergue em meio à plateia. Eu estive em uma de suas primeiras reuniões e questionei que a sua maneira de se expressar, o preceito que representa a paz, está vinculada a crer na necessidade de evolução espiritual. Deus nos criou como sua obra, obra divina. Não precisamos evoluir, apenas adorar. Adorar ao Criador, ao Senhor dos Exércitos, ao benfeitor inesgotável. A nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo é que há de nos salvar. Logo, esta tese aí de espíritos mais avançados surgindo no futuro, para mim é inválida, rapaz. Eu seguirei com a minha fé. Jamais darei apoio a essas suas ideias. Rafael ouve atentamente, dando um exemplo da maneira com que há de ser todas as reuniões, todos os encontros universalistas. Respeita o status quo de cada qual dos presentes, a sua maneira afoita de impor e não de expor seus pontos de vista, contrariado certamente com essas ideias novas, tão diferentes da maneira com que foram, ano após ano, em si mesmando esses conceitos. Rafael compreende os embaraços naturais e faz daquele fórum, daquele encontro, um exercício para si próprio das dificuldades que certamente encontraria pela frente. Então ele continua de maneira serena, tal qual um cientista das emoções, um pesquisador das dores humanas, das dificuldades humanas. Certamente é um direito que cabe a você e a cada um de nós. Aliás, em todas as reuniões daqueles que estão desarmados por não representarem as lideranças das diferentes correntes espiritualistas, estão mais interessados em compreender a si próprios o porquê desses contrastes sociais, das dores que encontram pelo caminho. Eu sempre digo que, por favor, deixem ali na calçada os conceitos enraizados, as doutrinas que nos referendaram até então. Participemos deste encontro de coração aberto, sinceros uns com os outros, para que exponhamos a nossa própria experiência. E se ao final deste encontro, Paulo bem já nos referendou, ouvi tudo, absorvei aquilo que acrescente, se não, abandone, deixe de lado aqueles conceitos e o tempo irá agregá-los
a nossa maneira de ver a vida ou o fará esquecer. Aliás, parece que Ananias também fez esse comentário quando falaram a respeito de Jesus. Se Ananias ou Zacarias, não me recordo bem, se aquilo que ele diz vem de Deus, não há esforço que façamos para detê-lo. Mas se aquilo é coisa da cabeça dele, é coisa dos opositores do Cordeiro, dos opositores do Altíssimo, certamente há de esborrachar ao solo por si próprio. Portanto, é um direito que cabe a cada um de nós. Mas agradeço pela sinceridade de todos vocês. Um outro exaltado então diz: a sua brincadeira, rapaz, está indo longe demais. Aonde pretendes chegar? Viemos aqui para ver se conseguíamos dissuadi-lo destas suas ideias fantasiosas, deste sonho de adolescente. É algo descabido, meu rapaz. União das religiões. E o pior que tudo, rapaz, muitas pessoas em nossas diversas lides espiritualistas estão se afeiçoando à sua maneira de ver a vida. Isso não é bom para a sociedade. Rapaz, fiéis necessitam de controle. O rebanho necessita de quem lhes dê um norte, de quem dê direção aos seus pés. O Rafael, reconhecendo o cadeado que aquele grupo colocou no Bom Diálogo, diz o seguinte: lamento informar, pretendo ir com o universalismo crístico até o final dos tempos, se assim me for permitido, se Deus assim me aprouver. Eis o ideal de minha vida, vou lutar, hei de abrir a minha boca e dizer, no mais sincero de meu coração, se o mundo vai acompanhar as minhas ideias, os meus pensamentos, é decisão de cada um. A minha proposta é dar a todos a opção de conhecer a verdade, da liberdade que representa o livre pensar, o compreender que cada um há de se ensimesmar e ressonar com a fonte primeira. Se vocês que me ouvem desejem sentir o dulce do sopro dos ventos da liberdade a rociar seus rostos, pentear seus cabelos, beijar suas faces, ou se encarcerarem
nos obscuros calabouços religiosos que vêm desde as idades das trevas. Espiritualidade, meus irmãos, representa a libertação das almas. Religiosidade representa encarceramento de seus lidadores e do cercadinho de seus profetas. A religiosidade, então, aprisiona as almas. Diante desta afirmação, há um silêncio ensurdecedor. Silêncio ensurdecedor. Até que um senhor de cabelos muito brancos, ralos, voz trêmula, dificuldade para se erguer em meio à cadeira, demonstrando a sua idade, as suas convicções enraizadas, mais preocupado com o dia a dia da terra do que com a provável proximidade de seu retorno à pátria espiritual. Diz o seguinte: o que você prega, meu jovem, é uma ilusão, é um sonho que há de se acabar um dia. A idade lhe mostrará. Isto é próprio da idade dos jovens, desta fase etária a que você estagia. Em seguida, dá um giro sobre os próprios calcanhares e, a passos relativamente largos, condizentes com a idade atingida, se retira. Um após outro dos espectadores repetem o ato daquele ancião. Alguns deles, ao dali se retirarem, como que atingidos pelas sinceras palavras, as leais palavras de Rafael, admirados, olham para trás, mas mesmo assim se retiram. Essas almas muitos deles, ao próprio tempo, dentro de suas lides religiosas, irão renovar-se, pois que a semente fora plantada em si próprios, tal qual Paulo, tal qual Estevão, tal qual Pedro, que diante do momento extremo de testemunho, diante de todos aqueles representantes do Altíssimo, corações aferrados aos modos inquisitoriais, muito diferentemente dos lídimos preceitos que deveriam representar, deixaram claro
que não estão interessados no reino dos céus, mas na manutenção do status quo do reino terreno. Como disse Verônica ao filho, é mercadoria barata, é mercadoria sem custo, em troca dos gasofiláceos cheios. Em poucos instantes, um pequeno público ali presente também havia se retirado. Ao final, Francisco, que um tanto perturbado por ter que representar a vontade, o interesse de seus companheiros de diretoria da Casa de Caridade Cristã, que representava no meio espírita, também se retira. Durante aquele encontro, Francisco certamente vibrou da melhor maneira possível para que Rafael permanecesse como realmente permaneceu, inatingível. Tal qual um super-homem do espírito, invulnerável, diante das adversidades daqueles que estavam mais interessados nos seus interesses imediatistas do que nas lides espiritualistas que se faziam representar junto às suas ovelhas, ao seu rebanho neste chão da terra. Rafael, diante desta situação, não por ter sido contrariado, mas por perceber as reais dificuldades que ainda encontraria à sua frente. Este encontro foi como aqueles primeiros dias de encontro com o grande público, com aquele público popular, aonde ele entendeu que a humanidade, acondicionada em sua zona de conforto, na superficialidade da vida, não se interessava realmente por uma reforma interior que conduza aos verdadeiros valores ad eterno. Então Rafael permanece em si mesmado, reflexionando a respeito das tarefas que deveria protagonizar. Nós estamos à página 308 e ainda tem uma boa leitura pela frente. Nós continuaremos então na próxima etapa, a partir da página 308. Senhor Jesus, gratidão. Gratidão por essa oportunidade, pelo exercício da sensibilidade, pelo exercício do encontro conosco mesmo, pelo esforço de Hermes, através das mãos de Roger Bottini Paranhos, em nos dar um laboratório das dificuldades que encontramos em nosso próprio coração diante do novo, das dificuldades que encontramos junto àqueles próximos, mais próximos, com os quais
convivemos no dia a dia. Tantos são os corações que pagaram com a própria vida para falar do amor. Jesus é o amor que se fez carne, viveu entre os homens e até hoje estamos buscando desculpas para não acolhê-lo no nosso próprio coração. Bem-aventurados sois vós, que me acolhestes no momento em que tive fome, tive sede, estava doente, estava atônito em meio às perturbações do caminho. E aí nós lhe respondemos: quando, Senhor, que assim procedemos? Quando assim o fizerdes aos nossos irmãos de jornada evolutiva. Bem-aventurado é aquele que oferece a face ao adversário, que perdoa aquilo que é imperdoável, tal qual Jesus o disse: Pai, perdoai-os, não sabem o que fazem. Estarei convosco, estarei em vós até a consumação dos séculos. Nenhum daqueles que o Pai colocou sob o meu aprisco se perderá. Então Jesus nos acolhe sempre, sabe onde estagiamos e aonde podemos chegar. E é nesta visão renovada da vida que nós nos acolhemos em seu amor, Senhor, e que acolhemos nossos irmãos em humanidade. Gratidão, Senhor.